Boa tarde, boa tarde. Eu gostaria de começar dizendo que eu me conectei completamente com o Júnior, porque eu também sou professor de Química, e eu acho que juntaram todos os professores de natureza numa tarde só aqui. E eu fiquei impressionado, porque, na realidade, o tema da nossa conversa, do nosso talk, é sobre reconectar escolas e pessoas. E eu fiquei me perguntando, quando eu montei o título, depois me arrependi, algum dia a escola já foi conectada? Assim, quando é que havia conexão entre escola e alunos? Eu sou professor há 22 anos, professor de Química, depois fui convocado para trabalhar no Departamento de Inteligência Digital, e aí parti para a gestão escolar. Nessa história, comecei a pesquisar sobre alunos e aí a coisa me assombrou, porque não é tão simples assim. Surgiu um gatilho, e esse gatilho que surgiu para a gente foi: caramba, como é que a gente faz agora para reconectar? Sempre esteve desconectado? Não. Alguém aqui trabalha com educação básica? Que legal. Educação infantil. No infantil a gente não está desconectado. Eu sei porque eu tenho duas filhas e quando elas fazem alguma coisa errada, eu ameaço que elas não vão para a escola. E ela chora. Vê que legal, minha filha chora quando eu digo: você não vai para a escola hoje. Você fez alguma coisa errada. E eu tenho uma filha de 4 e uma filha de 7 anos. A de 7 anos chora, a de 4 chora muito. E aí você percebe que começa a desconexão, talvez ali entre o fundamental e o médio, e muitas pesquisas foram desenvolvidas para surgir um gatilho. Como é que surge esse gatilho? Esse gatilho surgiu por iniciativa de duas pessoas. Essa mulher linda, espetacular, inteligente, e o maior adjetivo que eu podia trazer para ela, sortuda, é minha esposa. Ela era estudante de Direito na época, depois desistiu, estava estudando para fazer a prova da OAB, e começou a estudar todas as metodologias do mundo para decorar tudo que precisava para passar na prova da OAB. E aí conseguiu ser aprovado, desistiu, foi fazer nutrição, tudo a ver, e é uma pessoa muito feliz com nutrição. E essa outra figura ilustre, que eu fiquei morrendo de inveja, porque não tenho como trazer meus alunos, sairia caro, eu sou de Recife, essa figura ilustre foi meu aluno. Ao longo dessa história de 22 anos, ele não tem a sorte de ser tão bonito assim, mas é inteligentíssimo, e ele acreditou quando eu não acreditava. Em 2012, ele me convocou para fazer um projeto, e ele disse assim: Carlos, vamos dominar o mundo. Disse, beleza? E a gente vai começar hoje. Disse, que legal. Vamos lá. Mentira, não acreditei em nada. Eu sei que 4 anos depois, 5 milhões de alunos tinham assistido nossas aulas, gratuitas, abertas. Nós não dominamos o mundo, mas percebemos que era possível abrir um canal de comunicação com os jovens, e aí começamos a procurar saber como funciona. E eu percebi que a minha geração ela era especialista em perguntar como funciona. Por que a gente pergunta como funciona? Por que se parou de perguntar como funciona? Quando eu era mais jovem, havia um livro que é o Manual do Mundo, daqui a pouco aparece um slide rapidinho, que explicava tudo. Era um espetáculo, né? Assim, eu queria saber como funciona o ventilador, estava lá. E aí eu queria saber como é que a galinha coloca um ovo, estava lá. E eu queria saber como é que o rio corre, estava lá também. O Manual do Mundo depois se torna um canal de ciência, talvez um dos mais acessados do Brasil, que é de Iberê Tenório, que é o Manual do Mundo, que é espetacular, mas não consegue explicar tudo. E por que não consegue explicar tudo? Porque a gente não se incomoda mais em saber como as coisas funcionam. São tantas informações que a gente ficaria louco. Eu fiz uma pesquisa, eu gosto de pesquisa, eu gosto muito de números. E essa pesquisa me trouxe um dado interessante, porque não nos incomodamos mais, né? E isso gera um problema sério em educação. Quando você para de se perguntar como funciona, você começa a gerar um gargalo entre você e o seu aluno. Quando eu digo você, você pode pensar como escola, como coordenador, como gestor, como professor, que no meu caso, todas as opções. E aí, como é que eu vou pensar como todas essas opções que eu continuo em sala de aula? Eu ainda tenho 13 aulas por semana, muito embora eu sou gestor de uma unidade que fica a 300 km da minha casa, e aí tem que coordenar ainda uma equipe e desenvolver um projeto digital, e a gente percebe que a tecnologia ajuda muito. Ela não separa, ela junta, ela agrega. E aí, fui pesquisar. No Google, 3 bilhões de buscas diárias. Ah, mas eu não preciso saber tudo que o Google sabe, porque se eu soubesse tudo que o Google sabe, eu seria o Google. É verdade. E aí eu achei esse dado que me impressionou mais. São 420 milhões de buscas inéditas por dia. E 90 é exagero, 85% dos dados que foram produzidos no mundo foram produzidos nos últimos 2 anos. Então, nós estamos sufocados. E quanto mais a gente pensa, nós somos hiperconectados. Não,
Não somos. Sim, nós estamos totalmente desconectados. Nós não conseguimos mais acompanhar a velocidade da tecnologia e nos desconectamos dos outros. E paramos de perguntar, como educadores, como funciona. E aí tome pesquisa. Que só tinha um jeito de ouvir, é o pensamento design, já tenho uns 30 anos, não estou criando nada aqui. E se você perceber de educação, o legal é que se você assistir 40 palestras, você vai perceber que elas vão se conectando. E aí eu percebo que aqui tem vários sonhadores que querem fazer uma educação melhor no país todo. Isso é fantástico. E é assim que começa. Nós decidimos, contratamos uma empresa júnior, isso é segredo, não conta para ninguém, da Universidade Federal, e essa empresa júnior entrou nas escolas, parceiras ou não, mas como eles eram da universidade, as escolas abriram a porta, e eles entrevistaram 3.000 alunos entre 14 e 17 anos. Trouxeram para a gente um relatório que tinha mais de 300 páginas e 33 horas de áudio que foram ouvidos atentamente. O segredo é que nós percebemos que era muito mais assustador do que imaginávamos. O aluno está completamente desconectado. E aí surge um projeto que a gente chamou de Educação Sem Distância. Porque tem uma sigla que eu não suporto, que é EAD. Eu acho que devia ser extinto ontem. Educação à distância por quê? Porque eu estou aqui em Curitiba, minha família está em Recife, e eu falei com minhas 2 filhas ontem. Então, se diminuiu a distância, não aumentou porque eu fiz uma videoconferência. E a gente começou a chamar a educação sem distância. Agora, como fazer o uso de tecnologia de forma humanizada, de forma personalizada e individual, e compreendendo aquilo que o teu cliente ou que aquele aluno quer de você, o que é que ele espera de você em relação a isso. E aí nós criamos uma jornada de aprendizagem, que é baseada na jornada do herói, que baseia praticamente todos os filmes e livros de ação da história que você já deve ter assistido. Nós criamos uma jornada com 4 níveis de proficiência, onde o aluno é avaliado. Antes de começar a jornada, ele é avaliado e é identificado em que nível de proficiência ele se encontra em cada área. E se, de repente, naquela área, naquele objeto, eu estou com proficiência 1, eu vou receber o material de proficiência 1 e começo a trabalhar me conectando à proficiência 1. Se eu estou na proficiência 4, eu já sou capaz de propor uma solução. Porque essas 4 proficiências elas são basicamente o seguinte. No estágio 1, o aluno é capaz de reconhecer o que você fala. Porque se ele for capaz de reconhecer, ele já está com a aprovação garantida. O reconhecer é ele conseguir ler uma prova do Enem, por exemplo, que é uma referência, quer nós, educadores, tenhamos ou não como referência, ela é uma referência. E aí você olha assim, ele é capaz de reconhecer aquilo que você falou na prova ou não. Se ele não for, ele não atingiu nem a proficiência 1. E aí vem a proficiência 2, ele precisa dar significado. Ele faz a leitura e ele dá significado àquilo que ele leu. O nosso país, o Brasil, ele está condenado à proficiência 2. Mas com esperança e com muitos descongressos da vida que a gente possa debater e trazer ideias e propor soluções, eu acredito que a gente possa chegar a uma proficiência 3 e 4. Nós não temos, eu vi o Júnior falar ali de questão de ciências, que ele é professor de química, e ele faz a interseção entre física e biologia. Esse é o sonho de consumo nacional. E isso é uma grande trava na BNCC em ciência da natureza, porque não temos profissionais para isso. Não há formação, a academia não prepara esses profissionais, a não ser de forma individual, como está acontecendo, no caso pontual. Mas não é a regra nacional. E a gente precisa dar ressignificado, tanto para a educação quanto para os alunos. Eles precisam ter a capacidade de permear nas ciências, nas áreas. Eu preciso permear no processo como um todo, ressignificando aquilo que eu aprendi, que eu consegui dar significado. E, no último estágio, propor. O aluno precisa propor soluções, ele precisa criar uma solução. Por que uma prova de redação vale nota 1000? Porque toda redação é uma criação. Você é obrigado a criar, você não tem a ideia pré-definida. Você tem que pegar toda a tua história e transformar em algo que você cria e, a partir dali, propor uma solução para uma problemática que está sendo desenvolvida no mundo como um todo. Você pode usar uma metodologia ativa, como, por exemplo, uma PBL. Esse gráfico aqui, ele vai assustar qualquer professor. É o seguinte, esse é um gráfico de engajamento. Quanto tempo o aluno engaja? Em 2015, eu fiz a Escola de Criadores do YouTube na Califórnia e eu recebi um dado que me assustou em 2015, há 4 anos atrás. O dado foi, os alunos se concentram no máximo 6 minutos. Na realidade, eram 5 minutos e 57 segundos. Mas aí eu terminei aquela Escola de Criadores e fiquei pensando assim, minha aula tem 50. Às vezes 1h30, 1h40, o que é que eu faço? Se ele só vai me ouvir por 6 minutos, é desesperador. Disseram, tu tem um toque de 15, legal.
eu já ultrapassei esse limite quase 3 vezes. Você já deve ter dormido e acordado algumas vezes, principalmente depois do almoço. E o que é que esse gráfico assusta? Ele foi feita uma pesquisa com 564 mil vídeos e 1,3 bilhões de reproduções. O tempo de concentração caiu em 2018 para 2019. O aluno que se concentrava 6 minutos, ele te dá agora um tempo máximo de atenção de 2 minutos. De 0 a 2. Aí ou a gente pensa uma forma diferente de educação, ou nós vamos continuar desconectados dos nossos alunos, porque eles já se desconectaram. Na hora que você entra numa sala e fala 50 minutos, parabéns, você foi ouvido durante 2 minutos. 48 minutos ele pensou em qualquer coisa, menos em você. E aí uma exposição já não funciona mais, um modelo expositivo não funciona mais, eu tenho que propor algo diferente, um vídeo. Se eu colocar um vídeo aqui, que não vai dar tempo, porque eu já recebi uma notificação, qualquer pessoa que tenha mais de 17 anos não consegue acompanhar. A gente gravou um vídeo de crise 29. E nós tivemos a ousadia, apesar de ser professor de Química, nós tivemos a ousadia de transformar um vídeo de crise 29, todo o conteúdo da crise 29, em 1 minuto e 13 segundos. Mas não tem aquele acelerador de velocidade do player que você coloca lá 1.5, 2, 2.5, 3.5. A impressão que eu tenho é que aquele vídeo está em 5.0, alguma coisa parecida assim. E que eu vi várias vezes, eu tenho dificuldade de acompanhar o vídeo. Mas quando você bota para qualquer adolescente com 14, 15 ou 16 anos, e que legal o vídeo, você repita tudo. Porque ele me dá 2 minutos. Então, quando eu entrego a ele um vídeo de 1 minuto e 13, eu me conecto com ele. Agora é assustador. Mas esse é um mundo que a gente já está vivendo. Não melhora, piora, tá? Porque minha filha de 4 anos, eu não tenho nenhum estudo em relação a essa geração, mas minha filha de 4 anos não consegue passar 2 minutos, não. Ela não assiste televisão porque ela não consegue ficar tocando na televisão, não é touch, então ela se irrita, ela prefere assistir no celular, porque ela tem um comando. E eu percebi que ela, se eu for procurar um psiquiatra, ela tem distúrbio de alguma coisa, porque não são 40 segundos. Mas quando eu parto para os estudos, eu percebo que talvez não seja ela. Seja eu que não esteja conseguindo compreender a velocidade dela. O processador deles são mais rápidos. E a gente tem que acelerar o nosso, ou colocar mais de um processador, pensar coletivamente. Senão, não vai rodar. Nós vamos continuar desconectados. E aí, nós criamos uma árvore, muito parecida com o que ele estava falando, com os 4 níveis de proficiência, onde nós propomos um tema. Não conseguimos fazer com um professor, normalmente são 3 ou 4. A partir daquele tema, os professores abrem um debate e os alunos têm que propor uma solução. Se ele não percebe a solução, então ele tem que voltar e significar todo o estudo dele. Ele vai entender pela primeira vez na vida por que ele estuda campo elétrico. Ou porque ele estuda forças intermoleculares ou forças de Van der Waals. A gente vai dar um significado para aquilo a partir de um tema gerador. Surgem metodologias ativas, que também não tem nada recente em relação a isso, mas a gente tem que propor ao aluno, tem que trabalhar com o aluno em grupo e coletivamente, porque lembra, tu tem 50 minutos de aula, em média, mas ele só escuta 2. Então é melhor você interagir com ele do que nada. Então está na hora da gente começar a estudar de verdade as metodologias ativas, porque senão a sua escola não vai funcionar e você também não vai funcionar e o seu aluno também não vai funcionar. E nós vamos estar sendo injustos. Aí você vai dizer, não, mas eu tenho uma escola que meus alunos assistem aula, porque provavelmente são alunos que fazem parte de um percentual muito pequeno, não sei o número exato, de alunos que estão adaptados às aulas do século XX, aquele cara que fica sentado e escuta. Eu tenho 41 anos e não consigo assistir um filme inteiro. Eu nunca consegui, e olha que cinema é sua produção, mas eu nunca consegui terminar um filme. Eu não sou hiperativo, pelo menos eu acho que não. Eu sempre saio no meio do filme, eu vou comprar uma pipoca, eu vou ao banheiro, eu arrumo qualquer desculpa para sair dali da maneira mais rápida, porque aquilo me deixa angustiado. Agora, imagine uma criança que está com um ritmo de velocidade de 420 milhões de informações por dia, novas informações. Tem várias síndromes que você pode estudar em relação à psicologia, tem muita gente já falando sobre isso, mas temos que repensar como nós vamos nos conectar novamente. É preciso procurar essa conexão. E aí tem quando a gente não sabe o ditado popular, a gente diz que ele é chinês, para facilitar a vida, e eu não sei de quem é o dono. Eu só vou repetir a história. E é isso que a gente está fazendo aqui. Não é trazer uma solução. Porque eu já fiz essa apresentação várias vezes, o projeto inteiro, que não dura 1h30, não, 2 horas e 40 do projeto. E aí sempre alguém, quando termina a apresentação, fala assim, sim, mas qual é a solução? Eu não sei. Eu só sei que não funciona assim. É quase Chicó. Dó compadecida. Não sei, só sei que é assim. Não dá. Então vamos propor juntos. E esse projeto foi criado a várias mãos. E esse ditado ele se encaixa perfeitamente. O ditado diz que se 2 pessoas vierem em sentido contrário, na mesma direção, o pessoal de física gosta disso, cada um trouxer um pão,
e no meio do caminho que se encontrarem, dividirem um pão e saírem, cada um vai sair com um pão. Mas quando a gente se senta numa sala dessa e se abre a expor um projeto que aparentemente você criou ou concebeu, e você traz uma ideia, e uma outra pessoa vem no sentido contrário com uma ideia, você percebe que você vai sair dali com 2 ideias. E aí, quando a gente se conecta com 30 pessoas, eu saio com 30 ideias. Se você disser o projeto inicial era esse, não, não é. São 2 horas e 40 de muitas mãos e muitas ideias que foram propostas. A nossa proposta hoje aqui é continuar esse debate. Ali está meu WhatsApp, ali está meu Instagram. Outra coisa que eu aprendi também, não adianta se esconder. Assim, não vou dar minhas redes de contato. Você está perdido, porque vão achar você. E ainda vai ser pior. Então está aí aberto, tudo é aberto, assim, pode mandar mensagem a hora que quiser, eu respondo quando puder, óbvio, mas assim, eu tento ao máximo responder todo mundo, porque na avalanche de ideias e de conselhos sempre há sabedoria. Essa é a ideia que nos trouxe aqui a Curitiba durante esses dias, para ouvir, para propor, para debater e para compartilhar. Muito obrigado pelo carinho e até a próxima.